Marco temporal, como fica se for aprovado, quais são os riscos, as ameaças. Para a gente entender tudo isso, a gente precisa primeiro entender como funciona ou funcionavam as demarcações de terras indígenas. Começava pelos estudos de identificação. A FUNAI nomeia um antropólogo para elaborar o estudo antropológico e coordenar trabalhos do grupo técnico especializado que fará a identificação da terra indígena em questão. Logo em seguida vem a aprovação da FUNAI, as contestações, declaração dos limites, a demarcação física, a homologação e, finalmente, por fim, o registro. E toda essa discussão começou com o projeto de lei 490/07, que transfere do Poder Executivo para o Legislativo a competência para realizar a demarcação de terras indígenas. A demarcação será feita mediante aprovação da lei na Câmara dos Deputados e no Senado. Caso a tese do marco temporal seja aceita, praticamente todas as terras indígenas do Brasil estarão sob sério risco. Isso porque todas as demarcações feitas até hoje poderão ser revistas e até mesmo refeitas. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, estima que todos os 1.393 territórios reclamados por povos indígenas em todo o território nacional serão diretamente impactados. No ano passado, em setembro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou que a tese do marco temporal é inconstitucional, mas no mesmo dia foi protocolada a proposta de emenda constitucional 48, conhecida aí como PEC 48, que prevê a alteração do artigo 231 da Constituição Federal de 1988. Isso com o objetivo de regulamentar sobre o marco temporal, né? Ainda em dezembro do ano passado, 2023, o projeto de lei 2903 foi aprovado e virou lei, o número 14.701, que trata o marco temporal, entre outras medidas anti-indígena. Apesar da lei 14.701 ser inconstitucional, está em vigor e, através disso, muitos ataques a comunidades têm acontecido, como a gente viu nos últimos tempos, né? Principalmente no último mês. Nossos direitos não podem e não devem ser negociados. No dia 10 de julho, parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado Federal pediram vista coletiva à proposta de emenda da Constituição, conhecida também como a PEC da Morte. A proposta altera o artigo 231 da Constituição Federal, fixando o marco temporal para a ocupação das terras indígenas em 5 de outubro de 1988. Até o dia 30 de outubro, o Senado vai discutir novamente a PEC da Morte, que altera a Constituição Federal e inserir o marco temporal na Carta Magna. E nesse mês de agosto, principalmente no começo do mês de agosto, essa discussão volta à tona e movimenta toda essa cadeia política e também movimenta nós, povos indígenas, que estamos nos mobilizando dentro e fora dos nossos territórios, nas cidades, nas aldeias, em qualquer lugar, nas redes sociais, contestando o marco temporal, para que essa ameaça não vire realidade e que as nossas terras e territórios não sejam ameaçados, mais do que já estão. Nós estamos sofrendo ataques diariamente, dia e noite, o tempo inteiro. No último mês, vários parentes de várias etnias sofreram ataques em seus territórios, estão tentando defender os seus territórios, mas se essa discussão for aprovada, infelizmente nós estaremos em um risco eminente e o genocídio estará sendo legalizado. O genocídio contra os povos indígenas estará, infelizmente, sendo legalizado.